Eu trabalho com a instalação e manutenção de equipamentos de irrigação automatizada. É um serviço que me leva para o interior com frequência, geralmente para fazendas grandes que estão modernizando a produção. Em 2019, fechei um contrato para um projeto grande em 2 propriedades vizinhas, perto de Santo Antônio da Alegria, em São Paulo. O dono das 2 era o mesmo, um grupo de investimentos, e a ideia era unificar o sistema de irrigação delas. Eu ficaria lá por umas 3 ou 4 semanas, dependendo do andamento do serviço. Me arranjaram um alojamento simples, mas confortável, na sede de uma das fazendas, a que chamavam de Fazenda da Serra. A outra era a Fazenda da Água, e as 2 eram divididas por um córrego com uma pequena ponte de concreto. Era uma ponte simples, sem corrimão, larga o suficiente para passar uma colheitadeira. Eu passaria por ela dezenas de vezes. Cheguei numa segunda-feira de manhã. O gerente que me recebeu, um homem chamado Dimas, era prático e direto. Me mostrou as instalações, os mapas da topografia e os pontos onde os pivôs centrais seriam instalados ou modernizados. O trabalho era basicamente passar cabos, instalar sensores de umidade, configurar os controladores e depois testar tudo. Passei os primeiros dias fazendo o levantamento em campo, marcando os locais com estacas, conferindo as instalações elétricas. O lugar era como qualquer outra grande fazenda da região. Terra vermelha, muito sol, o barulho constante de tratores ao longe e o cheiro de poeira e vegetação. A primeira semana foi totalmente normal. Eu saía cedo, por volta das 6. Pegava a caminhonete da empresa, uma S10, e rodava pela propriedade. Almoçava a marmita que o pessoal da cozinha da sede preparava e só voltava no final da tarde, coberto de pó. O alojamento era um anexo da casa principal, com um quarto, um banheiro e uma pequena sala com uma geladeira e uma televisão que só pegava 2 canais. À noite, eu costumava revisar o projeto no meu notebook, responder e-mails e depois assistia a qualquer coisa na TV antes de dormir. O cansaço era tanto que eu dormia rápido. A primeira coisa que notei de diferente foi na segunda semana. Eu estava voltando da Fazenda da Água para a sede na da Serra, onde eu dormia. Já era noite, umas 7h30, e eu estava com os faróis altos ligados. O caminho era uma estrada de terra batida, bem conservada. Ao me aproximar da ponte, senti um frio repentino. Foi estranho porque o dia tinha sido muito quente, acima dos 30 graus, e a noite continuava abafada. O ar-condicionado da caminhonete estava ligado, mas o frio que senti foi diferente. Como se viesse de fora e entrasse pelas frestas do carro. Durou poucos segundos o tempo de atravessar a ponte. Assim que as rodas traseiras saíram do concreto e voltaram para a terra, a temperatura pareceu voltar ao normal. Eu não dei muita importância. Pensei que pudesse ser uma corrente de ar frio vinda do córrego, alguma coisa de microclima. Acontece no campo. 2 dias depois aconteceu de novo, quase no mesmo horário. Eu estava voltando para a sede e, ao passar pela ponte, a mesma sensação de frio intenso. Dessa vez, prestei mais atenção. O termômetro do painel do carro não se alterou. Continuou marcando 24 graus. Mas a sensação na pele foi de uma queda brusca. Além do frio, tive a impressão de que o ar ficou mais denso, mais pesado. É difícil descrever. Foi como entrar numa sala com ar-condicionado muito forte e com umidade alta. Novamente durou só a travessia da ponte. Achei curioso, mas segui em frente. O trabalho continuava. Eu estava na fase de instalar os painéis de controle nos pivôs. Era um serviço repetitivo. Eu ia de um pivô ao outro, abria a caixa de metal, conectava os fios, fixava o controlador novo. Um desses pivôs ficava na Fazenda da Água, a uns 2 quilômetros da ponte. Naquela tarde, meu celular, que geralmente tinha um sinal fraco, mas funcional, ficou completamente mudo. Olhei a tela e não havia nenhuma barra de sinal. O GPS do aplicativo de mapas que eu usava para me localizar na fazenda também perdeu a conexão. O ponto azul que indicava minha posição ficou cinza e parou de se mover. Continuei o trabalho. E 1 hora depois, o sinal voltou de repente. Eu estava no mesmo lugar. Não havia motivo aparente para a perda de sinal. Não tinha chovido. O céu estava limpo. Na sexta-feira daquela segunda semana,
Precisei ficar até mais tarde. Um dos controladores que eu instalei apresentou um erro de comunicação e eu precisava resolver antes do fim de semana. Fiquei trabalhando no pivô mais distante da fazenda da água até quase 9 da noite. Quando terminei, estava exausto. Guardei as ferramentas na caçamba da caminhonete e comecei o trajeto de volta. A fazenda à noite é um breu total. A única luz era a dos meus faróis cortando a escuridão. O silêncio também era quase absoluto, quebrado apenas pelo motor do carro e pelo barulho dos pneus no cascalho. Quando me aproximei da ponte, reduzi a velocidade por hábito. E então a sensação de frio voltou, mas muito mais forte. Foi como se eu tivesse mergulhado em água gelada. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Instintivamente olhei para o painel. As luzes tremeram por um instante, como numa queda de energia. O rádio, que estava desligado, emitiu um chiado baixo, um som de estática por 1 ou 2 segundos, e depois silenciou. Foi tudo muito rápido. Assim que atravessei a ponte, as luzes do painel se estabilizaram e o chiado sumiu. O frio também passou. Eu parei o carro uns 50 metros depois da ponte e desliguei o motor. Abri a porta e saí. A noite estava quente e úmida, como o esperado. Grilos cantavam em algum lugar no mato. Olhei para trás, para a ponte. Não havia nada. Apenas a estrutura de concreto pálida, sob a luz da lua. Fiquei ali uns minutos tentando entender. Não encontrei explicação. Liguei o carro e voltei para o alojamento. No dia seguinte, sábado, encontrei o Dimas perto do galpão de máquinas. Ele me perguntou se eu precisava de alguma coisa para o fim de semana. Eu disse que não, que estava tudo em ordem. Então, de forma casual, perguntei se já tinham tido algum problema elétrico estranho na fazenda, alguma interferência. Ele me olhou de um jeito um pouco diferente. Perguntou por quê. Eu contei sobre as luzes do painel da caminhonete piscando na noite anterior, perto da ponte. Não mencionei o frio nem o rádio, para não parecer que eu estava inventando coisas. Dimas ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. Depois disse que, às vezes, os rádios de comunicação dos tratores falhavam naquela área. Disse que era coisa da geografia do lugar, uma zona de sombra. A resposta dele me pareceu ensaiada, como se ele já tivesse dito aquilo outras vezes. Ele mudou de assunto logo em seguida, falando sobre a previsão de chuva. Eu passei o fim de semana na cidade vizinha para comprar alguns componentes que faltavam e espairecer um pouco. Na segunda, voltei ao trabalho. Decidi levar comigo um multímetro e um pequeno medidor de campo eletromagnético que eu sempre carregava na minha maleta de ferramentas. Era um aparelho simples, usado para detectar cabos energizados dentro de paredes, mas que podia me dar uma ideia se havia alguma anomalia elétrica. Durante a tarde, quando fui para a fazenda da água, parei a caminhonete antes da ponte e fui a pé, com o medidor na mão. O aparelho estava quieto. Comecei a atravessar a ponte. Quando cheguei mais ou menos no meio, o medidor começou a apitar e a luz a piscar, indicando a presença de um campo eletromagnético. A leitura no visor digital subiu rapidamente, chegando a um pico que estava no limite da capacidade do aparelho. Era um valor muito alto para um lugar onde não havia nenhuma fiação de alta tensão, nenhum gerador, nada. Apontei o medidor para todas as direções. O sinal era difuso. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Continuei andando. Assim que pisei na terra do outro lado, o aparelho silenciou. Voltou a zero. Voltei para a ponte e o fenômeno se repetiu. Havia um campo eletromagnético forte e localizado exatamente sobre aquela ponte. Não fazia o menor sentido técnico. Aquilo me deixou intrigado. Eu sou uma pessoa lógica. Meu trabalho exige isso. Tudo tem uma causa e um efeito. Um campo eletromagnético daquela intensidade precisava de uma fonte. E ali não havia fonte nenhuma. Guardei o aparelho e continuei meu trabalho. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Naquela noite, voltando para a sede, o frio na ponte estava lá, como sempre. As luzes do painel não piscaram, mas eu senti de novo aquela densidade no ar. Era uma sensação física, palpável. A terceira semana de trabalho começou. Eu estava na fase final de calibração fina dos sensores e testes gerais do sistema. Isso exigia que eu fizesse leituras em horários diferentes, inclusive de madrugada, para verificar o funcionamento dos aspersores
e a pressão da água no sistema noturno. Na quarta-feira, o sistema de monitoramento remoto me enviou um alerta de baixa pressão no setor mais distante da fazenda da água. O alerta chegou no meu notebook por volta das 2:30 da manhã. Eu precisava ir até lá para verificar se era um vazamento na tubulação ou apenas um sensor com defeito. Se fosse um vazamento, a irrigação da manhã seguinte estaria comprometida. Levantei, vesti uma calça jeans, uma camiseta e uma bota. Peguei minha lanterna, a maleta de ferramentas e as chaves da caminhonete. A fazenda estava mergulhada num silêncio profundo. O céu estava nublado, sem lua nem estrelas. O breu era completo. Liguei o carro e segui pela estrada de terra, guiado apenas pelo facho dos faróis. Eu estava focado no problema que tinha que resolver. A bomba, a tubulação, o sensor. Minha mente estava ocupada com diagramas e possíveis falhas. Quando a caminhonete se aproximou da ponte, comecei a sentir o frio familiar. Mas desta vez, ele veio antes, uns 100 metros antes de chegar ao concreto. E era muito mais intenso. O ar dentro da cabine ficou gelado a ponto de embaçar o para-brisa por dentro. Tive que ligar o desembaçador. Quando as rodas dianteiras tocaram a ponte, o motor da caminhonete engasgou. A rotação caiu. O carro perdeu força. Pisei no acelerador, mas o motor não respondeu direito. As luzes do painel se apagaram por completo, e os faróis também. Por um segundo, eu estava em escuridão total, no meio daquela ponte, com o motor falhando. O carro continuou se movendo pela inércia. Foram talvez 5 ou 6 segundos de escuridão e silêncio, apenas o som dos pneus no concreto. E então, quando o carro saiu da ponte e voltou para a terra, tudo voltou ao normal de uma vez. As luzes se acenderam. O motor retomou a rotação normal. Foi como se nada tivesse acontecido. Meu coração estava acelerado. Parei o carro e respirei fundo. Olhei pelo retrovisor. A ponte estava lá atrás, escura. Aconteceu. Não foi imaginação, foi uma falha real do veículo, sincronizada com a travessia da ponte. Forcei-me a pensar logicamente. Interferência eletromagnética. O campo que eu medi devia ter ficado forte o suficiente para afetar a injeção eletrônica do carro. Era a única explicação plausível. Era uma explicação extraordinária. Mas era a única que se encaixava nos fatos. Decidi que resolveria o problema da bomba e, na volta, com o dia claro, tentaria analisar a ponte com mais calma. Continuei dirigindo pela estrada de terra da Fazenda da Água. O caminho era simples. Depois da ponte, era uma reta de uns 2 quilômetros. Depois, uma curva suave à esquerda que levava ao pivô, onde estava a bomba com problema. Eu conhecia bem o trajeto. Dirigi por uns 5 minutos, em velocidade baixa, uns 30 ou 40 km/h. Pela minha estimativa, eu já deveria estar chegando na curva, mas a estrada continuava reta. Olhei o odômetro parcial, que eu tinha zerado quando saí da sede. Marcava quase 3 quilômetros desde a ponte. Não fazia sentido. A curva deveria ter aparecido. Continuei mais um pouco, pensando que talvez eu estivesse enganado sobre a distância. Dirigi mais 2 quilômetros. A estrada era sempre a mesma. Uma faixa de terra vermelha, ladeada por uma cerca de arame farpado de um lado e a plantação de cana do outro. E então, eu vi. À frente, iluminada pelos meus faróis, estava a ponte. A mesma ponte de concreto que eu tinha acabado de cruzar. Eu freiei o carro bruscamente. O cascalho estalou sob os pneus. Fiquei parado, olhando. Como era possível? A estrada era uma reta. Não havia bifurcações, não havia retornos. Eu não tinha feito nenhuma manobra. Eu simplesmente dirigi para frente e cheguei de volta ao ponto de partida. Minha primeira reação foi de completa confusão. Eu devia ter pegado um caminho errado sem perceber, mas não havia outro caminho. Olhei para os lados. Escuridão. A plantação de cana era alta, um muro escuro. A cerca, a estrada. E a ponte? Decidi fazer de novo com mais atenção. Atravessei a ponte. O carro não falhou desta vez. O frio estava lá, mas não tão intenso. Passei para o outro lado e acelerei, mantendo os olhos fixos na estrada à minha frente. Prestei atenção em cada detalhe. A estrada era reta. Não havia como errar. Eu dirigi por alguns minutos, monitorando o odômetro. 1 quilômetro, 2. A curva não aparecia. A paisagem não mudava.
A sensação de que algo estava fundamentalmente errado começou a se instalar. E depois de rodar quase 4 quilômetros, a ponte apareceu na minha frente de novo. Dessa vez, um tipo diferente de frio tomou conta de mim. Um que não vinha de fora. Senti um nó no estômago. Parei o carro de novo antes da ponte. Desliguei o motor. O silêncio era absoluto. Não havia som de grilos, de vento, nada. Era um silêncio pesado, opressivo. Abri a porta e saí. O ar estava frio e parado. Peguei minha lanterna mais potente na caçamba e apontei para a estrada à frente. O facho de luz se perdia na escuridão. Apontei para trás. A mesma coisa. Era como se a estrada existisse apenas por algumas centenas de metros ao redor de mim. Decidi tentar a pé. Talvez a escuridão e a monotonia da paisagem estivessem me pregando uma peça. Tranquei a caminhonete e comecei a andar pela estrada, na direção que deveria me levar à bomba. Andei em um ritmo constante, iluminando o chão à minha frente. A estrada era sólida sob meus pés. Eu podia sentir o cascalho, ver a poeira. Tudo parecia real. Andei por uns 10, 15 minutos. Eu deveria ter percorrido pelo menos 1 quilômetro. Parei e olhei para trás. As luzes da minha caminhonete, que eu tinha deixado acesas, estavam a uns 200 metros de distância, talvez menos. Pareciam tão perto quanto quando eu comecei a andar. Isso não era possível. Meu cérebro se recusava a aceitar. Eu sou uma pessoa que anda muito no campo. Tenho um bom senso de distância. Eu sabia que tinha andado muito mais do que aquilo. A distância parecia estar se distorcendo. Voltei para a caminhonete. Entrei, liguei o motor e decidi tentar uma última vez. Atravessei a ponte. Acelerei mais. A uns 60 km, a estrada de terra se desdobrava na minha frente. 1 minuto, 2, 3. O odômetro girando. E lá estava ela de novo. A ponte. Como um muro no fim da estrada. Eu não senti medo, no sentido de pânico. Foi mais uma sensação de desapego. De que as regras da física, do espaço e da distância tinham sido suspensas naquele trecho de terra. Não havia nada a fazer. Lutar contra aquilo era inútil. Encostei a caminhonete no acostamento antes da ponte. Desliguei os faróis para não gastar a bateria, deixando apenas a luz de alerta ligada. Olhei no relógio do painel. Eram 3h15 da manhã. Decidi esperar. Eu não sabia o que estava esperando, mas parecia a única atitude sensata. Sentei no banco do motorista, com as portas travadas e os vidros fechados, e fiquei olhando para a escuridão. O tempo passava devagar. O silêncio lá fora era total. Nenhum animal, nenhum inseto. Não sei quanto tempo fiquei ali. Em algum momento devo ter cochilado, com a cabeça encostada no vidro lateral. Acordei com um som. Era o canto de um pássaro, um sabiá. Olhei para fora. O céu no leste estava começando a clarear. Um tom de cinza azulado surgindo no horizonte. O breu estava se dissipando. Olhei no relógio. Eram quase 5 da manhã. Senti o ar dentro do carro menos frio. O silêncio opressivo tinha sido quebrado pelos sons do amanhecer. Liguei o carro. O motor pegou de primeira. Atravessei a ponte. A sensação de frio e a densidade no ar tinham desaparecido. A estrada à minha frente parecia normal. Dirigi. E depois de uns 2 quilômetros, a curva suave à esquerda apareceu, exatamente onde deveria estar. Cheguei ao pivô em menos de 3 minutos. A bomba estava com um vazamento pequeno em uma junta, exatamente como o sistema tinha alertado. O conserto foi simples. Levei uns 20 minutos. Quando o sol já estava nascendo, comecei o caminho de volta para a sede. Eu estava exausto mental e fisicamente. Ao me aproximar da ponte, agora com a luz do dia, parei o carro e desci. Era só uma ponte. Uma estrutura de concreto sobre um córrego de água barrenta. O mato crescia nas margens. O sol batia no concreto. O ar estava normal. Peguei meu medidor de campo eletromagnético. A leitura estava em 0. Não havia nada. Era como se o fenômeno só existisse na escuridão. Terminei o serviço nos 2 dias seguintes. Eu precisava cruzar a ponte para trabalhar, mas fiz questão de voltar para a sede sempre antes do anoitecer. Eu não disse nada a Dimas nem a ninguém. O que eu poderia dizer? Que a estrada formava um laço durante a madrugada, que o espaço se dobrava sobre uma ponte. Iriam achar que eu estava louco ou inventando histórias. Na sexta-feira, finalizei a calibração de todo o sistema. Apresentei o relatório para o Dimas, entreguei os manuais e as senhas de acesso.
Ele me agradeceu pelo serviço. Quando eu estava guardando minhas coisas na caminhonete para ir embora, ele se aproximou. Ele olhou para a estrada que levava à ponte e disse, sem me encarar diretamente: é melhor pegar a estrada antes de escurecer. O caminho rende mais com o dia claro. Foi a única coisa que ele disse. Ele sabia, ou pelo menos sabia que algo acontecia ali. Eu apenas assenti com a cabeça. Entrei no carro e fui embora. Não olhei para trás. Foi isso que aconteceu. No ano passado, por volta de maio, eu estava precisando de trabalho. A situação apertou depois que a oficina onde eu trabalhava com manutenção de maquinário agrícola reduziu o pessoal. Fiquei uns meses fazendo bicos, mas nada fixo. Um conhecido meu, que trabalha com frete na região, me falou de uma vaga de caseiro num sítio nos arredores de Panelas, já na parte mais isolada do Agreste. O dono era um empresário do Recife que tinha comprado a terra uns anos antes e usava como refúgio de fim de semana, mas ultimamente quase não ia mais. Ele precisava de alguém para morar lá, manter as coisas em ordem, evitar invasão, cuidar do básico. O salário não era alto, mas incluía moradia e as contas de água e luz, o que para mim, na situação em que eu estava, era perfeito. Fui para a entrevista no sítio mesmo. O lugar se chamava Sítio Ajudante. O dono, um senhor de uns 60 anos, estava lá. Ele foi direto e me mostrou a propriedade. Não era grande. Uma casa principal, com 2 quartos, sala, cozinha e um alpendre grande. Uma piscina, que estava vazia e suja. Uma casa menor, que seria a minha, mais simples, mais ajeitada. Tinha um quarto, uma salinha com cozinha e um banheiro. Afastado da casa, tinha um pequeno galpão para guardar ferramentas e um tratorzinho que ele mal usava. A propriedade era cercada por uma cerca de arame farpado em quase toda a sua extensão. Mas os fundos davam para uma área de mata mais densa, um capoeirão que subia um pequeno morro. Ele me explicou as tarefas. Manter o mato ao redor da casa aparado. A piscina limpa, ele me ensinou o básico do tratamento da água. Verificar as cercas uma vez por semana. E, principalmente, estar lá. A presença de alguém já inibia curiosos. Não havia criação, só umas poucas galinhas num cercado que a gente podia tratar e consumir os ovos. Fechamos negócio. Ele me pareceu um homem prático. Não era de muita conversa. Disse que viria uma vez por mês, talvez a cada 2 meses, e que me ligaria toda sexta-feira para saber se estava tudo em ordem. Me deu um adiantamento e as chaves. Na semana seguinte, eu já estava instalado. Os primeiros 2 meses foram de uma tranquilidade que eu não tinha há anos. Meu trabalho era braçal, mas não pesado. Eu acordava cedo, por volta das 5, com o dia clareando. O ar da manhã era frio e limpo. Eu fazia um café, sentava no degrau da porta da minha casa e ficava ali um tempo, ouvindo os pássaros. Depois começava a rotina. Limpava o galinheiro e catava os ovos. Dava uma volta na propriedade. Verificava o motor da bomba d'água do poço. Comecei a encher e tratar a piscina, o que levou quase uma semana. O trabalho mais constante era o de roçar o mato, que crescia rápido. Almoçava, descansava um pouco na rede que armei na minha varanda e, à tarde, terminava o que tinha que fazer. À noite, o silêncio era total. Era um silêncio que pesava. Não o silêncio de cidade, que é cheio de ruídos distantes. Era um silêncio de ausência. Só se ouvia o som dos grilos e, de vez em quando, o piar de alguma coruja. Eu tinha uma televisão pequena que pegava poucos canais com uma antena improvisada. Lia alguns livros que o dono tinha deixado na casa principal, coisas de aventura, romances policiais. Por volta das 9, 10 da noite, eu já estava com sono. Trancava a porta e ia dormir. Eu dormia bem. Um sono pesado, sem sonhos. E isso durou, como eu disse, uns 2 meses. A primeira coisa diferente que notei não foi algo que eu vi, mas algo que eu ouvi. Era uma noite de terça-feira, eu acho. Não ventava. Eu estava na cozinha, lavando o prato do jantar. E a janela estava aberta. Ouvi um som vindo da direção da mata nos fundos do sítio. Não era som de bicho. Eu cresci no interior, conheço o som de raposa, de tatu, de ave noturna. Isso era diferente.
Era um som baixo contínuo. Parecia um assobio, mas sem a melodia de um assobio. Era uma nota só, longa e grave. Fiquei parado, tentando identificar. Durou talvez uns 30 segundos e parou de repente. Esperei, mas não se repetiu. Fui até a porta dos fundos. Olhei para a escuridão na direção da mata, mas não vi nada. A noite estava estrelada, sem lua. A escuridão era profunda. Pensei que podia ser o vento passando por alguma fresta de rocha ou um cano. Mas não ventava. Dei de ombros. Coisas do mato. Voltei para dentro e não pensei mais nisso. Uma semana depois, o som voltou. Mesma hora, por volta das 8 da noite. Desta vez, parecia mais próximo. Era o mesmo assobio grave, de uma nota só. Me causou um arrepio leve, mais pela estranheza do que por medo. Fui lá fora de novo. Peguei uma lanterna potente que o dono tinha deixado. Apontei o facho de luz na direção da mata. A luz cortava a escuridão e iluminava o começo das árvores, os troncos, as folhas baixas. Não vi movimento nenhum. O som parou no momento em que acendi a lanterna. Fiquei ali uns 5 minutos, varrendo a borda da mata com a luz. Nada. O silêncio dos grilos era o que me chamava a atenção. Quando aquele som começava, os grilos paravam. Quando o som parava, demorava um pouco para eles voltarem a cantar. Era um detalhe que eu só percebi na segunda vez. As coisas ficaram assim por um tempo. 1 ou 2 vezes por semana, eu ouvia o tal assobio. Sempre à noite, sempre vindo da mesma direção. Eu me acostumei, de certa forma. Passei a encará-lo como mais um dos sons noturnos do lugar. Até que as coisas começaram a mudar. Eu passei a notar coisas com os olhos. A primeira vez foi durante o dia. Eu estava consertando um pedaço da cerca nos fundos da propriedade, perto de onde a mata começava. Era um trabalho chato, de esticar o arame e pregar nos mourões. Eu estava concentrado, olhando para o chão, quando tive aquela sensação de estar sendo observado. É um clichê, eu sei, mas foi exatamente isso. Levantei a cabeça devagar e olhei para dentro da mata. O sol estava forte e a mata era escura, cheia de sombras. Não vi nada, nenhuma pessoa, nenhum animal, mas a sensação era nítida. Fiquei parado por 1 minuto, olhando fixamente para um ponto entre 2 árvores grandes. A sensação não passava. Era como se algo estivesse ali, imóvel, me olhando. Peguei meu facão, que estava no chão, mais por instinto do que por pensar em usá-lo. Continuei meu trabalho, mas sem baixar a guarda, olhando para a mata a cada minuto. Depois de um tempo, a sensação diminuiu até desaparecer. O que veio a seguir foi mais concreto. As sombras. O sítio era um lugar aberto, com poucas árvores grandes perto da casa. A maior parte do terreno era de capim baixo. À noite, sob a luz da lua ou das estrelas, as sombras dos objetos eram bem definidas. A sombra da casa, a sombra da caixa d'água, a sombra do pequeno galpão. Uma noite de lua cheia, eu estava sentado no alpendre da casa principal, fumando um cigarro antes de dormir. A noite estava clara, quase dava para ler um livro. Eu estava olhando para o terreno quando notei algo estranho na sombra da caixa d'água. A caixa d'água era um cilindro de fibrocimento sobre uma base de concreto, com uns 4 metros de altura. Sua sombra se projetava no chão, longa e escura. Mas a sombra que eu via estava se movendo. Não era um tremor, como a sombra de uma folha ao vento. Era um movimento lento e deliberado. A ponta da sombra parecia se esticar, como se fosse feita de uma fumaça densa e depois encolhia. Fiquei olhando, fascinado. Pensei que podia ser uma nuvem passando na frente da lua, mas o céu estava limpo. A sombra se esticou de novo, desta vez mais, atravessando o terreiro de terra batida e tocando a parede da minha casa. Era fisicamente impossível. A caixa d'água estava a uns 30 metros de distância. A sombra dela não podia chegar até ali com a lua naquela posição. Pisquei várias vezes, achando que era vista cansada. A sombra recuou para seu formato normal. Fiquei ali mais meia hora, mas nada aconteceu. Fui dormir com uma sensação de que a realidade tinha dado uma pequena vacilada. Isso começou a acontecer com mais frequência. Eu vi as sombras se comportando de maneira errada. A sombra de um dos mourões da cerca se dobrava num ângulo que não fazia sentido. A sombra do galpão parecia respirar, expandindo e contraindo lentamente. Eu nunca encarava por muito tempo. Quando eu focava o olhar, o fenômeno parava.
Comecei a achar que estava trabalhando demais sob o sol, que minha cabeça estava pregando peças. Uma vez por semana, eu ia de moto até Panelas para comprar mantimentos. A cidade ficava a uns 20 quilômetros por uma estrada de terra. Eu aproveitava para conversar um pouco com as pessoas na venda onde eu comprava as coisas, só para não perder o costume de falar. O dono da venda era um senhor chamado Valmir, um homem de poucas palavras. Um dia comentei com ele de forma casual que o sítio era muito silencioso à noite. Ele me olhou por um instante, um olhar que eu não soube decifrar. Ele só disse, à noite por ali tem suas coisas. E mudou de assunto, perguntando se ia querer levar farinha. A resposta dele não me disse nada, e ao mesmo tempo me disse tudo. Ele sabia de alguma coisa, mas eu não insisti. O ponto de virada para mim foi quando eu vi a figura pela primeira vez. Era uma noite sem lua, muito escura. Eu tinha acordado no meio da noite para beber água. Fui até a cozinha da minha casinha e, ao passar pela janela, olhei para fora. A janela dava para o campo aberto que separava a minha casa da mata. E foi então que eu vi. No limite do meu campo de visão, bem perto da linha das árvores, havia algo. Era uma forma vertical, alta, muito alta. Era difícil ter noção da distância na escuridão, mas parecia ter pelo menos o dobro da altura das árvores mais altas daquela área, que já deviam ter uns 10 metros. A forma era completamente preta, mais preta que o céu noturno. Era uma ausência de estrelas. Tinha um contorno vagamente humanoide. Uma parte de cima mais estreita e uma base mais larga, mas sem detalhes de cabeça, braços ou pernas. Era só um vulto imenso e escuro, parado. Meu primeiro pensamento foi que era uma árvore que eu nunca tinha notado, ou um jogo de sombras. Mas não havia árvore daquele tamanho ali, e não havia luz para projetar uma sombra daquelas. Fiquei olhando, sem me mover, por uns 5 minutos. A coisa também não se movia. Eu não sentia medo, exatamente. Era mais uma incredulidade, uma confusão profunda. Meu cérebro se recusava a processar o que meus olhos estavam vendo. Desviei o olhar por um segundo para a pia, e quando olhei de volta, não estava mais lá. O contorno das árvores contra o céu estrelado estava normal de novo. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei deitado, de olhos abertos, esperando o dia clarear. No dia seguinte, assim que o sol nasceu, fui até o local onde eu achava que tinha visto a figura. Era um pedaço de terreno com capim amassado pelo sereno da noite. Não havia pegadas, nem marcas, nem nenhum sinal de que algo de proporções gigantescas tivesse estado ali. Tudo estava perfeitamente normal. Comecei a duvidar seriamente da minha sanidade. Pensei em ligar para o dono, em pedir para sair. Mas o que eu ia dizer? Que estava vendo coisas. Ele me acharia louco e eu precisava do emprego. Decidi esperar. Eu passei a ver a figura com mais frequência. Sempre à noite, sempre à distância. Às vezes estava parada no mesmo lugar, perto da mata. Outras vezes, eu a via se movendo lentamente ao longo da cerca dos fundos. O movimento era o mais perturbador. Não era um caminhar. A figura parecia deslizar sobre o terreno, sem balançar, sem fazer barulho. Um objeto massivo e silencioso. Uma vez, eu estava no alpendre da casa principal e a vi do outro lado do vale, no topo do morro vizinho. Ela se projetava contra o céu do fim de tarde, um recorte de escuridão contra o laranja e o roxo do crepúsculo. Era gigantesca. Vendo-a com um ponto de referência, o morro, eu pude ter uma noção melhor da escala. Devia ter uns 30, talvez 40 metros de altura. Era uma ideia tão absurda que eu senti vontade de rir. As vozes começaram mais ou menos na mesma época. Não eram como o assobio. Eram sons que pareciam palavras, mas numa língua que eu não entendia. Eram sussurros baixos que o vento trazia da mata. Às vezes soava como uma conversa entre várias pessoas, mas as vozes eram todas guturais, monótonas. Eu tentava me concentrar para entender alguma palavra, mas era impossível. Era só um murmúrio disforme que vinha da escuridão e me deixava com os pelos do braço arrepiados. Tentei gravar com o celular uma vez. Fui até a varanda, apontei o telefone para a mata e gravei por uns 10 minutos. Quando ouvi a gravação, só havia o som do vento e o chiado do aparelho. Os sussurros não estavam lá. O meu isolamento começou a pesar. Eu passava o dia todo ruminando sobre o que via e ouvia à noite.
Durante o dia, o sítio era um lugar bonito e pacífico. O sol forte, o céu azul, o verde do capim. Era difícil acreditar que aquele mesmo lugar se transformava em outra coisa quando a luz ia embora. Eu comecei a trabalhar de forma mecânica, minha mente sempre em outro lugar. Verificava as cercas olhando por cima do ombro. Roçava o mato sempre de frente para a mata. Instalei um refletor potente na frente da minha casa, que iluminava uma boa parte do terreno. Isso me deu uma falsa sensação de segurança. A noite mais longa que passei lá foi numa quinta-feira de agosto. Chovia. Uma chuva fina e constante, que deixava o ar frio e o chão encharcado. Eu tinha jantado mais cedo e estava lendo na sala da minha casa. A única luz acesa era a da sala. Por volta das 9, a energia acabou. Foi um blackout geral na região. Acontecia de vez em quando. De repente, a casa mergulhou numa escuridão e num silêncio absolutos, só quebrados pelo som da chuva no telhado. Acendi uma vela e a coloquei num pires sobre a mesa. A luzinha amarela mal iluminava o cômodo, criando sombras dançantes nas paredes. Fui até a janela e olhei para fora. A escuridão era completa. O refletor que eu instalei estava apagado. Não se via um palmo à frente do nariz. Foi quando eu ouvi um som de algo pesado sendo arrastado no barro. Vinha da direção da casa principal. Um som lento, ritmado. Chão, chão, chão. Meu coração começou a bater mais forte. Peguei a lanterna grande, mas hesitei em acendê-la. Havia algo na escuridão. E eu não tinha certeza se queria que esse algo soubesse que eu estava acordado e ciente da sua presença. O som parou. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo o barulho da chuva. Então eu ouvi outro som. Um estalo. Veio da varanda da minha casa. Bem na minha porta. Alguém ou alguma coisa tinha pisado numa folha seca ou num graveto no chão de cimento queimado. Eu congelei. Fiquei parado no meio da sala, segurando a lanterna apagada com força. Eu não conseguia respirar direito. Esperava ouvir uma batida na porta, uma voz, qualquer coisa, mas só havia o silêncio e a chuva. Então comecei a sentir o cheiro. Um cheiro de terra molhada e de folhas podres. O cheiro era forte e parecia estar vindo de debaixo da porta, como se a fonte do odor estivesse do outro lado da madeira. Depois veio a pressão no ar. É difícil descrever. Foi como se a pressão atmosférica dentro da casa tivesse mudado. Meus ouvidos estalaram. Eu senti uma vibração baixa através das solas dos meus pés, vinda do chão. A chama da vela na mesa começou a tremer violentamente, como se uma corrente de ar forte tivesse entrado na sala, mas todas as janelas estavam fechadas. A luz dançava, projetando minha sombra disforme e trêmula na parede atrás de mim. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado no escuro, ouvindo a chuva e sentindo aquela presença do outro lado da porta. Podem ter sido 10 minutos ou 1 hora. Eu tinha perdido a noção do tempo. Estava num estado de alerta máximo, cada músculo do meu corpo tenso. A vibração parou. O cheiro de terra diminuiu. A chama da vela se acalmou. A pressão nos meus ouvidos se normalizou. O que quer que estivesse lá fora tinha ido embora. Não me mexi até a energia voltar quase 2 horas depois. A lâmpada da sala piscou, se acendeu, e o ambiente familiar da minha casa me trouxe um alívio imenso. Fui até a porta, mas não a abri. Esperei o dia clarear. Quando o sol nasceu, eu saí. O chão estava coberto de lama por causa da chuva. Olhei ao redor da minha casa. Não havia pegadas, nenhuma marca. Nada que indicasse que algo esteve ali. Fui até a casa principal. Dei a volta nela. Nada. Tudo estava exatamente como deveria estar. Foi como se o evento da noite anterior tivesse acontecido apenas na minha cabeça. Mas eu sabia que não. A sensação física da pressão, o cheiro, o som, aquilo foi real. Naquele dia, eu tomei a minha decisão. Eu não podia mais ficar ali. Não era uma questão de coragem ou de medo. Era uma questão de lógica. Eu estava vivendo numa realidade que não fazia sentido. E isso estava começando a me afetar de um jeito que eu não sabia se conseguiria reverter. Arrumei minhas poucas coisas numa bolsa. Limpei a casa, deixei tudo em ordem. Escrevi um bilhete curto para o dono, dizendo que estava saindo por problemas de família urgentes e que ligaria para ele mais tarde. Peguei minha moto e saí do sítio ajudante sem olhar para trás. Na cidade,
Passei na venda do Sr. Valmir para deixar a chave da propriedade, como era o combinado caso eu precisasse sair com urgência. Entreguei a chave a ele e disse que estava indo embora. Ele pegou a chave, me olhou nos olhos e disse apenas: "Você fez bem. Aquele lugar não é para gente de Deus." Foi a única confirmação que eu tive de que não estava louco. Liguei para o dono de um orelhão. Inventei uma história sobre minha mãe estar doente. Ele foi compreensivo. Disse que lamentava e que me pagaria os dias trabalhados quando pudesse. Eu disse que não precisava. Eu só queria encerrar aquele capítulo. Hoje, já se passou quase um ano. Eu tenho outro emprego, moro em outra cidade. Minha vida voltou ao normal, mas eu nunca esqueci o que vivi no sítio ajudante. Não tento explicar. Não acho que seja fantasma, assombração ou qualquer coisa dessas. Eu não sei o que era. Só sei que era grande, que era antigo e que não gostava de ser observado. Escrevo isso tudo para colocar um ponto final, para que a história fique no papel e talvez saia de vez da minha cabeça. Mas eu sei que toda noite, quando apago a luz e o silêncio se instala, uma parte de mim ainda está lá, naquela casinha no meio do nada, olhando pela janela para a imensa figura escura parada na borda da mata. Naquela época, eu trabalhava com instalação de antenas parabólicas e internet via rádio. Não era um emprego formal. Eu era autônomo. Pegava serviço onde aparecia, e no interior do Mato Grosso do Sul, o que não falta é lugar isolado, precisando de sinal. Foi assim que meu caminho e o de um colega, o Dimas, cruzaram com a tal fazenda Capão Bonito, perto de Sidrolândia. O chamado era para um serviço simples: instalar uma antena de internet nova na casa do gerente de uma propriedade vizinha, uma fazenda grande de gado chamada Agropecuária Serrano. O nosso cliente, o gerente, morava numa casa que ficava na divisa com essa Capão Bonito. A gente nem sabia da fama do lugar na época. Para nós era só mais um trabalho. Chegamos na Serrano no final da tarde de uma quinta-feira. O plano era começar a instalação na manhã seguinte. O gerente, um sujeito chamado Laércio, nos recebeu bem e nos acomodou num pequeno alojamento que eles tinham para funcionários temporários. Era um quartinho simples, com 2 camas de solteiro, um banheiro e um ventilador de teto que fazia um barulho infernal. Depois de descarregar o material da caminhonete, o Laércio nos convidou para jantar na casa dele. A esposa dele, uma senhora muito simpática, tinha preparado um carreteiro caprichado. Durante o jantar, a conversa era a de sempre: o tempo, a lavoura, o preço do gado. Laércio era um cara falante. Gostava de contar histórias da região. Foi aí que, sem querer, o assunto da fazenda vizinha surgiu. Eu comentei que a gente tinha passado por uma porteira de madeira meio caída, com uma placa quase apagada onde se lia Capão Bonito. Perguntei se era abandonada, porque o pasto parecia mal cuidado. O Laércio parou de comer, olhou para a esposa e depois para nós. O clima na mesa mudou na hora. Ele limpou a boca com o guardanapo e disse com a voz mais baixa que a fazenda não estava exatamente abandonada, mas que ninguém morava lá há anos. O dono vivia em Campo Grande e só aparecia de vez em quando para ver o gado que ainda mantinha por lá umas poucas cabeças. Dimas, que é mais curioso que eu, perguntou por quê. O Laércio hesitou. Ele disse que o lugar tinha umas histórias esquisitas. Falou que os peões dele evitavam passar perto da cerca da Capão Bonito depois que o sol se punha. Ele mesmo disse que já tinha ouvido coisas. Ele contou que, uns anos antes, a esposa do antigo gerente da Capão Bonito tinha se matado na sede da fazenda. Parece que ela era uma mulher jovem, de fora, e não se adaptou à vida isolada do campo. Diziam que ela vivia triste, deprimida. Um dia, o marido chegou do campo e a encontrou. A história era pesada, e o Laércio contou sem dar muitos detalhes, por respeito. O problema, segundo ele, é que a coisa não acabou aí. Depois da tragédia, o marido foi embora. A fazenda foi sendo deixada de lado e os boatos começaram. Peões que passavam pela estrada de terra à noite juravam ouvir um choro de mulher vindo de dentro da propriedade. Um choro baixo sofrido. Outros falavam em murmúrios, como se alguém estivesse rezando ou se lamentando,
sempre perto da sede antiga. O Laércio disse que ele mesmo, numa noite em que um bezerro se perdeu e ele teve que procurar perto da divisa, ouviu algo que não soube explicar. Um som que parecia uma conversa, mas sem palavras, só o tom de uma voz feminina, muito baixo, vindo da direção da casa abandonada. Ele disse que se arrepiou todo e voltou para casa o mais rápido que pôde. A gente ouviu a história toda em silêncio. Eu sou cético com essas coisas. Sempre acho que tem uma explicação lógica. Vento no telhado, um bicho no mato. Dimas também não pareceu muito abalado. A gente agradeceu o jantar e o Laércio, percebendo que o clima tinha pesado, mudou de assunto. Fomos dormir. O alojamento ficava a uns 100 metros da casa do gerente e para chegar lá, a gente passava por um trecho aberto, de onde dava para ver a escuridão da fazenda vizinha. Não tinha lua naquela noite, o céu estava nublado. O único som era o dos grilos e o motor de um gerador ao longe. Na manhã seguinte, começamos o trabalho. O serviço era instalar a antena no telhado da casa do Laércio e passar o cabeamento. Era um dia quente e abafado, típico da região. De cima do telhado, eu tinha uma visão privilegiada da paisagem. E lá, a uns 500, talvez 600 metros de distância, eu via a sede da tal Capão Bonito. Era uma casa simples, de alvenaria, com um telhado de 4 águas meio desbotado. Tinha umas árvores grandes em volta, mangueiras, acho. De longe, parecia só uma casa de fazenda vazia. Nada demais. Trabalhamos o dia todo. O sol castigava. Por volta do meio-dia, paramos para almoçar. A esposa do Laércio nos trouxe marmitas. Comemos ali mesmo, na sombra da varanda. Durante a tarde, enquanto eu estava no telhado finalizando as conexões, o Dimas estava lá embaixo, passando os cabos pela parede. Foi quando ele me chamou. A voz dele estava estranha. Eu desci. Ele estava pálido. Ele disse que tinha ouvido uma coisa. Eu perguntei o quê. Ele disse que parecia uma mulher cantando, bem baixinho. Eu não tinha ouvido nada além do vento e do barulho das ferramentas. Ele apontou na direção da Capão Bonito. Veio de lá, ele disse. Eu parei e fiz silêncio. Escutei com atenção. Nada. Só o zumbido do calor. Falei que devia ser o vento, ou algum rádio ligado longe. Ele não pareceu convencido. Disse que a melodia era triste e que parecia muito perto. Terminamos o serviço no final da tarde. O sinal da internet ficou ótimo. O Laércio ficou satisfeito, nos pagou. Ele nos convidou para passar mais uma noite e voltar para a cidade no dia seguinte, para não pegar a estrada cansado. A gente aceitou. O plano era jantar e ir dormir cedo. Durante o jantar, o Dimas comentou sobre o que tinha ouvido à tarde. O Laércio ficou sério de novo. Ele perguntou a que horas tinha sido. O Dimas disse que por volta das 3 da tarde. O Laércio balançou a cabeça e disse: é sempre por essa hora ou no finalzinho do dia que o pessoal diz que escuta. A esposa dele fez o sinal da cruz. Eu continuei cético, mas confesso que um certo incômodo começou a se instalar em mim. A sugestão, a história contada na noite anterior, o jeito que o Dimas ficou, tudo isso começa a criar um clima. Depois de jantar, fomos para o nosso alojamento. Tomamos banho e deitamos. O ventilador de teto fazia seu barulho habitual. Eu estava cansado, mas demorei a pegar no sono. A janela do quarto dava exatamente para a direção da Capão Bonito. A escuridão era total. Eu fiquei olhando para aquele breu, pensando na história da mulher, tentando imaginar a solidão, a tristeza. Aí, no meio da noite, eu acordei. Não sei porquê. Abri os olhos e o quarto estava em silêncio. O ventilador tinha parado. Provavelmente uma queda de energia, comum na zona rural. O silêncio era profundo, quase palpável. Foi nesse silêncio que eu ouvi. Era um som baixo contínuo. Um murmúrio. Vinha de fora. Eu me sentei na cama. O coração começou a bater mais rápido. Olhei para a cama do Dimas. E ele estava dormindo, roncando baixo. Fiquei imóvel, só escutando. Não parecia voz humana. Era mais como um lamento, uma nota só, longa e fina. Às vezes parava por alguns segundos e depois recomeçava. Eu me levantei e fui devagar até a janela. A noite continuava escura, mas meus olhos foram se acostumando. Eu conseguia distinguir a silhueta das árvores contra o céu um pouco menos escuro. O som vinha daquela direção, da direção da Capão Bonito. Não era vento. Eu conheço o som do vento assobiando em frestas, em árvores. Isso era diferente.
Tinha uma cadência, uma intenção. Parecia uma pessoa sofrendo muito longe. Eu sentia um arrepio na espinha. Não era medo. Era uma sensação estranha, uma perturbação. Fiquei ali na janela por uns 10 minutos, ouvindo aquele som ir e vir. Depois ele simplesmente parou. O silêncio voltou a ser total. Eu voltei para a cama, mas não consegui mais dormir direito. Fiquei alerta, esperando ouvir de novo, mas não ouvi mais nada. Na manhã seguinte, quando acordei, a energia já tinha voltado e o ventilador estava girando. O Dimas já estava de pé, arrumando as coisas dele na caminhonete. Eu não comentei nada sobre o que eu vi. Pensei que ele ia me achar sugestionado pela história do Laércio. Tomamos café na casa do gerente, nos despedimos e pegamos a estrada de terra para voltar. Quando passamos pela porteira da Capão Bonito, eu diminui a velocidade instintivamente. Olhei para a sede lá longe. A casa parecia ainda mais solitária sob a luz da manhã. Dimas notou que eu estava olhando. Ele perguntou, pensando na história? Eu só balancei a cabeça. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse, ontem à tarde, quando eu ouvi aquela cantoria, não era só triste. Parecia que estava chamando. Eu olhei para ele. Chamando? Perguntei. É, ele disse, olhando para a estrada. Não sei explicar direito. Era como um chamado, mas um chamado que você não quer atender. Aquilo me gelou. Era exatamente a sensação que o murmúrio da noite me passou. Uma lamentação que de alguma forma te puxava para ela. A gente não falou mais sobre isso durante a viagem de volta. Chegamos na cidade. Cada um foi para sua casa. A vida continuou. Mas aquela experiência ficou comigo. Eu nunca mais voltei naquela região. Um ano depois, encontrei por acaso um sujeito que tinha trabalhado como tratorista na agropecuária Serrano, a fazenda do Laércio. A gente conversou e eu, com um pé atrás, perguntei sobre a Capão Bonito. Ele confirmou tudo. Disse que era conhecimento comum entre os funcionários que a fazenda era assombrada. Ele me contou uma história que eu não tinha ouvido do Laércio. Disse que um vaqueiro novo, que não conhecia a fama, foi contratado e uma noite o cavalo dele refugou perto da cerca da divisa. O cavalo empinou, ficou agitado, não queria seguir em frente de jeito nenhum. O vaqueiro, sem entender, desceu para acalmar o bicho. Foi quando ele ouviu, vindo de dentro da Capão Bonito, o som claro de uma mulher chorando. Um choro convulsivo, de desespero. Ele contou que o som parecia estar a poucos metros dele, do outro lado da cerca, no meio do pasto escuro. Ele não viu nada, só ouvia o choro. Ele disse que subiu no cavalo e saiu em disparada. No dia seguinte, pediu as contas e foi embora. O tratorista também me falou que o dono da Capão Bonito tentou vender a propriedade várias vezes, mas nunca conseguiu. Os compradores iam visitar, gostavam da terra, mas quando ouviam as histórias dos vizinhos, desistiam do negócio. A fazenda ficou como um fantasma na paisagem, produtiva, com boa terra, mas marcada por essa história. Ele disse que a última notícia que teve foi que o dono tinha praticamente abandonado o gado lá e só mandava alguém uma vez por mês para olhar a cerca e botar sal no coxo. Ninguém queria trabalhar lá. Ninguém queria nem passar perto à noite. Hoje, tantos anos depois, eu ainda penso nisso. Eu não sou um cara religioso, não acredito em fantasmas. Tento achar uma explicação. Será que era o eco de algum som vindo de muito longe, distorcido pelo terreno? Será que era um animal com um som estranho que a gente não conhecia? Será que foi tudo sugestão, nossa mente pregando peças depois de ouvir a história do Laércio? Eu não sei. A única coisa que eu sei é o que eu ouvi naquela noite. E o que o Dimas ouviu naquela tarde. E o que o Laércio e tantos outros peões e vizinhos ouviram em tantas outras ocasiões. Era um som que não pertencia àquele lugar. Era um som de tristeza pura. Uma tristeza que parecia ter impregnado a terra, o ar, a própria paisagem daquela fazenda. Um murmúrio que ecoava a solidão de alguém. Não é uma história de terror com monstros ou sustos. É só isso. Um som no meio da noite, num lugar isolado. Mas às vezes, o que a gente não vê, o que a gente só ouve e não consegue explicar, é o que mais perturba. A gente foi embora da Capão Bonito, mas a sensação de ter ouvido aquele lamento nunca foi embora de mim. É uma lembrança quieta, que fica guardada num canto da memória. Uma prova de que existem coisas que a gente simplesmente não entende.
No início de 2022, a empresa pegou um contrato com a prefeitura de Cesário Lange, no interior de São Paulo. O objetivo era avaliar a viabilidade de transformar um antigo casarão que pertenceu a uma família fundadora da região em um centro cultural. O imóvel ficava no distrito da Fazenda Velha, um lugar bem pequeno e afastado, a uns 12 quilômetros do centro da cidade. Fui designado para o serviço. A previsão era de que eu passaria pelo menos 1 mês e meio por lá. Cheguei em uma segunda-feira de fevereiro. O calor era pesado, abafado. O distrito era exatamente o que se espera de um lugar assim. Uma rua principal de paralelepípedos, uma igrejinha, uma praça mal cuidada e umas poucas ruas de terra que se embrenhavam no meio de chácaras e terrenos baldios. As casas eram em sua maioria antigas, algumas bem conservadas, outras nem tanto. Havia um silêncio quase constante, quebrado apenas pelo som de uma moto passando ao longe ou pelo latido de cachorros. Aluguei um quarto nos fundos da casa de um casal de idosos, o único lugar que oferecia alguma estrutura para alguém de fora. Era um cômodo simples, com um banheiro, uma cama e uma pequena escrivaninha. A janela dava para um quintal de terra batida, com algumas galinhas ciscando. A rotina era simples. Eu acordava cedo. Tomava café na cozinha principal com os donos da casa, que mal falavam comigo, e caminhava as 5 ou 6 quadras até o casarão. O casarão era a construção mais imponente do distrito. Ficava no final de uma das ruas de paralelepípedo, um pouco isolado. Tinha 2 andares, janelas altas de madeira e uma varanda que circulava a fachada. A pintura estava descascada, revelando o reboco e os tijolos em vários pontos. A prefeitura me entregou um molho de chaves pesadas e enferrujadas. O portão de ferro rangeu de um jeito que ecoou pela rua vazia. O jardim da frente estava tomado por mato alto e seco. O cheiro era de poeira e umidade, um cheiro que me era muito familiar. Nos primeiros dias, meu trabalho foi puramente técnico e braçal. Comecei pelo térreo, mapeando cada cômodo. Eram muitos. Um salão de entrada, 2 salas de estar, uma sala de jantar, uma cozinha enorme com um fogão a lenha de tijolos, uma despensa e mais 3 quartos menores que, imaginei, seriam para empregados. O piso era de tábuas largas de madeira, que rangiam a cada passo. Em alguns pontos a madeira estava macia, quase podre, por causa de infiltrações. As paredes eram espessas, e em muitos lugares o reboco havia caído, expondo a estrutura de taipa. Havia teias de aranha por toda parte, grossas e empoeiradas. A luz que entrava pelas janelas sujas era fraca, criando longas sombras que se moviam lentamente ao longo do dia. Eu passava o dia todo lá dentro, sozinho, medindo paredes, fotografando rachaduras, batendo de leve nas estruturas para avaliar a solidez. O silêncio era absoluto, exceto pelos meus próprios ruídos. Às vezes, um pombo entrava por uma janela quebrada no andar de cima, e eu ouvia o bater de asas, o que me fazia parar por um instante até identificar o som. No final da tarde, eu trancava tudo e voltava para o meu quarto. Comia algo simples que comprava no único armazém do lugar, transcrevia minhas anotações para o computador e dormia cedo. A primeira semana foi assim, sem nenhum incidente. Na segunda semana, comecei a notar coisas pequenas. Coisas que na hora eu descartei como imaginação ou cansaço. Um dia, estava trabalhando na sala de jantar, um cômodo escuro com uma grande mesa de madeira apodrecida no centro. Deixei minha prancheta em cima da mesa e fui até a cozinha buscar a trena que havia esquecido. Quando voltei, questão de 1 ou 2 minutos, a prancheta não estava mais onde eu a deixei. Estava no chão, ao lado da mesa. Não ouvi barulho de queda. Achei estranho, mas pensei que talvez a tivesse deixado na beirada, e com alguma vibração do piso, ela escorregou e caiu. Peguei a prancheta e continuei o trabalho. Uns dias depois, aconteceu de novo. Desta vez, com um rolo de fita métrica. Deixei-o em cima do parapeito de uma janela no salão principal, enquanto fotografava o teto. Quando fui pegá-lo, não estava mais lá. Procurei no chão, nos cantos e nada. Acabei encontrando o rolo dentro de uma lareira apagada, no outro lado do salão. A lareira estava cheia de fuligem e folhas secas. Não havia como ele ter rolado até ali.
O chão era irregular e a distância era de uns 6 ou 7 metros. Fiquei um tempo parado, olhando para o objeto, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez eu estivesse mais distraído do que pensava. Peguei a fita, limpei a fuligem e a guardei no bolso, decidido a prestar mais atenção em onde deixava minhas coisas. O trabalho no andar de baixo terminou e eu comecei a avaliação do andar de cima. O acesso era por uma escada de madeira escura e larga, que rangia a cada degrau. O andar superior tinha um corredor comprido e mais 5 quartos, além de um banheiro com uma banheira de ferro enferrujada. O estado de conservação aqui era pior. Havia goteiras em vários pontos e o cheiro de mofo era muito forte. Em um dos quartos, o assoalho tinha cedido parcialmente, criando um buraco que dava para ver a cozinha no andar de baixo. Isolei a área com uma fita e continuei o levantamento. Foi no andar de cima que os sons começaram. Eram sempre muito sutis. No começo, eu ouvia o que parecia ser alguém andando no térreo. Passos lentos, arrastados no assoalho de madeira. Toda vez que ouvia, eu parava o que estava fazendo e ficava em silêncio absoluto, apurando os ouvidos. O som parava. Eu descia a escada devagar, verificava todos os cômodos. Nada. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. As portas que eu tinha fechado continuavam fechadas. Nenhuma janela aberta. Eu atribuía isso ao vento ou à dilatação da madeira velha da casa. Um casarão daquele tamanho respira, faz ruídos. É normal. Mas os sons foram ficando mais distintos. Já não pareciam apenas passos aleatórios. Às vezes, parecia o som de uma cadeira sendo arrastada no andar de baixo. Um som seco, rápido. Outras vezes, um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído. Eu sempre investigava. Sempre encontrava tudo no lugar. Comecei a me sentir constantemente observado. Era uma sensação física. Um arrepio na nuca. Como quando se sabe que tem alguém atrás de você sem precisar olhar. Eu me virava de repente e, claro, não havia ninguém. O corredor vazio. Os quartos silenciosos. Apenas a poeira flutuando nos raios de sol que entravam pelas frestas das janelas. Em uma tarde, enquanto media a espessura de uma parede no último quarto do corredor, ouvi claramente uma voz. Foi um sussurro baixo e indistinto. Parecia vir de dentro do próprio quarto. Gelei. Fiquei imóvel por quase 1 minuto. O silêncio voltou. Lentamente olhei para todos os cantos. O quarto estava vazio, exceto por um armário de madeira escura embutido na parede. Aproximei-me do armário. A porta estava entreaberta. Empurrei-a com a ponta da bota. O interior estava vazio e coberto de poeira. Não havia nada. Naquele dia saí mais cedo. Tranquei o casarão e, enquanto caminhava de volta para o meu quarto, a luz do fim de tarde parecia estranha, alaranjada demais. A rua estava deserta. Parei no armazém para comprar pão e queijo. O dono, um senhor de uns 70 anos chamado Nivaldo, me perguntou como estava o trabalho no casarão dos Ferraz. Eu disse que estava indo bem, que a estrutura era sólida, apesar do abandono. Ele balançou a cabeça. "O senhor fica lá o dia todo sozinho?" Ele perguntou, sem me olhar diretamente enquanto ensacava o pão. Eu confirmei. "Tome cuidado lá", ele disse em voz baixa. "Aquele lugar tem história. Muita gente evita até passar na frente depois que escurece." Eu perguntei por quê. Ele deu de ombros. "Coisa antiga. Falam da filha mais nova, a que morreu lá dentro. Dizem que o espírito dela nunca saiu. Chamavam ela de Chica Braba. Temperamento difícil, a moça." Ele me entregou o saco de pão e mudou de assunto, perguntando se a chuva ia finalmente chegar para aliviar o calor. Não insisti. Voltei para casa pensando naquilo. Não sou uma pessoa supersticiosa. Meu trabalho me ensinou a ser cético e a procurar explicações racionais para as coisas. Mas a menção a um nome, a uma história, deu uma forma à estranheza que eu vinha sentindo. Chica Braba. O nome era peculiar. Na semana seguinte, precisei ficar até mais tarde no casarão para terminar uma série de fotografias com iluminação artificial. O sol já tinha se posto quando comecei a arrumar meu equipamento. A casa ficava completamente diferente à noite. A escuridão lá dentro era densa, pesada. A luz da minha lanterna criava sombras que dançavam nas paredes. Eu estava no salão principal, no térreo, guardando a câmera na mochila,
quando ouvi um som vindo do andar de cima. Não era um passo ou um arrastar de móveis. Era música. Uma melodia muito fraca, como de uma caixinha de música antiga. Era uma melodia simples, repetitiva e melancólica. Meu primeiro instinto foi pensar que o som vinha de fora, de alguma casa vizinha. Fui até a janela e olhei. A rua estava escura e silenciosa. As casas mais próximas estavam a uma boa distância e com as luzes apagadas. O som vinha inequivocamente de dentro do casarão, do andar de cima. Peguei minha lanterna mais potente e subi a escada, degrau por degrau, tentando não fazer barulho. A cada passo a melodia ficava um pouco mais nítida. Vinha do corredor. Apontei a lanterna para a escuridão. O feixe de luz revelou o corredor vazio, as portas dos quartos fechadas. A música parecia vir do último quarto, o mesmo onde eu tinha ouvido o sussurro dias antes. Caminhei lentamente pelo corredor. O assoalho rangia sob meus pés, o som abafando a melodia a cada passo que eu dava. Quando cheguei à porta do quarto, a música parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Girei a maçaneta que estava fria e empurrei a porta. Apontei a lanterna para dentro. O quarto estava vazio, como sempre. O armário embutido com a porta entreaberta. Nada fora do lugar. Fiquei ali parado por um longo tempo, apenas ouvindo minha própria respiração. Não havia explicação. Um rádio a pilha esquecido? Impossível. Eu era a única pessoa a entrar ali em anos. Um celular? O sinal mal pegava no distrito. Desci, juntei minhas coisas o mais rápido que pude e fui embora. Os eventos se tornaram mais frequentes. Eu comecei a sentir cheiros estranhos. Às vezes, um cheiro forte de flores murchas, como de um velório. Outras vezes, um perfume adocicado e antigo, feminino. Os cheiros apareciam de repente e sumiam da mesma forma, mesmo em cômodos fechados e sem corrente de ar. As portas também começaram a se mover. Eu fechava a porta de um cômodo para evitar a poeira, ia para outro e, quando voltava, encontrava-a completamente aberta. Ou o contrário, deixava uma porta aberta e a encontrava fechada. Uma vez, a porta do salão de entrada, uma porta pesada de madeira maciça, bateu com força enquanto eu estava no andar de cima. O som foi tão alto que eu pulei de susto. Desci correndo, pensando que uma rajada de vento muito forte a tivesse empurrado. Mas todas as janelas do térreo estavam fechadas. Não havia vento. Tentei racionalizar que a casa estava cedendo, que as estruturas se moviam. Mas no fundo, eu sabia que isso não explicava tudo. O ponto de virada, o evento que me fez entender que eu não estava imaginando coisas, aconteceu em uma quarta-feira. Eu estava no térreo, na cozinha, catalogando os azulejos portugueses que revestiam uma das paredes. Era por volta das 3 da tarde. Eu estava agachado, tirando uma foto de perto, quando ouvi um barulho de vidro quebrando vindo do andar de cima. Foi um som alto e claro. Subi a escada de 2 em 2 degraus. O som tinha vindo de um dos quartos da frente, um que tinha as janelas ainda com os vidros intactos, embora muito sujos. Quando entrei no quarto, vi imediatamente o que tinha acontecido. Um dos vidros da janela estava estilhaçado. Havia cacos de vidro espalhados pelo chão de madeira. Minha primeira reação foi procurar por uma pedra ou qualquer objeto que pudesse ter sido atirado de fora. Fui até a janela e olhei para baixo. O mato alto cobria todo o terreno. Não havia ninguém à vista. A rua estava vazia. Mais importante, os cacos de vidro estavam todos do lado de dentro do quarto. A grande maioria deles estava espalhada no assoalho, longe da janela. Alguns pedaços maiores estavam a quase 2 metros de distância. Se algo tivesse sido atirado de fora para dentro, a maior parte dos estilhaços estaria perto da janela e não espalhada pelo cômodo. A quebra aconteceu de dentro para fora. Examinei a moldura da janela. Não havia sinais de arrombamento. A madeira era velha, mas sólida. Fiquei ali, olhando para os cacos de vidro no chão. Não havia vento forte naquele dia. Não havia explicação. Eu fotografei o vidro quebrado, anotei o ocorrido no meu caderno de campo de forma puramente descritiva. Janela do quarto nordeste, segundo pavimento, encontrada quebrada às 15h10. Estilhaços projetados para o interior do cômodo. Causa indeterminada. Naquela noite não consegui dormir direito.
Qualquer barulho do lado de fora do meu quarto me deixava alerta. O rangido do portão, o latido de um cachorro. Eu me sentia vulnerável, mesmo estando longe do casarão. O trabalho, que antes era apenas metódico e cansativo, havia se tornado uma fonte de tensão constante. No dia seguinte, voltei ao casarão com um certo receio. Passei a manhã inteira trabalhando com os ouvidos atentos, esperando por algo. Mas o dia foi completamente silencioso. Nenhum som, nenhum objeto fora do lugar. Era essa a natureza dos acontecimentos. Eles eram intermitentes, imprevisíveis. Isso, de alguma forma, era pior. A expectativa era desgastante. Decidi que precisava terminar o trabalho o mais rápido possível. Comecei a trabalhar em um ritmo mais acelerado, pulando o almoço, saindo mais tarde. Eu só queria terminar o relatório e ir embora daquele lugar. Faltava pouco, talvez mais uma semana de levantamento de campo. A última parte do meu trabalho era inspecionar o porão. Eu tinha adiado essa parte porque a entrada era difícil. Um alçapão de madeira no chão da despensa, que estava emperrado. Pedi ajuda a um funcionário da prefeitura, que veio com um pé de cabra. Juntos conseguimos forçar a abertura. Uma lufada de ar frio e úmido subiu do buraco escuro. O cheiro era de terra molhada e de algo em decomposição, como ratos mortos. Desci por uma escada de madeira precária, com minha lanterna. O porão era baixo. Não dava para ficar totalmente em pé. O chão era de terra batida e as paredes de pedra. Havia alguns barris de madeira velhos e apodrecidos em um canto e muitas teias de aranha. O ar era pesado, difícil de respirar. Comecei a inspeção das fundações, batendo nas pedras, procurando por rachaduras. Eu estava em um canto mais afastado, agachado, quando minha lanterna iluminou algo na parede. Eram marcas arranhões na pedra. Pareciam ter sido feitos com unhas. Eram vários riscos paralelos, verticais, como se alguém tivesse arranhado a parede repetidamente com força. E um pouco abaixo dos arranhões havia uma palavra gravada de forma tosca: socorro. A caligrafia era irregular, quase infantil. Fiquei olhando para aquilo, o feixe de luz da lanterna tremendo um pouco na minha mão. O frio no porão pareceu se intensificar. Não havia como saber quando aquilo foi escrito. Podia ter 100 anos. Podia ter sido uma brincadeira de criança. Mas no contexto de tudo o que vinha acontecendo, a palavra assumiu um peso enorme. Fotografei, anotei e subi do porão o mais rápido que pude. Fechei o alçapão e coloquei um caixote pesado em cima. Eu não voltaria mais ali. Faltavam apenas 2 dias para eu terminar o trabalho de campo. Eu estava contando as horas. Na minha última noite de trabalho até tarde, eu estava no escritório do térreo, um cômodo pequeno nos fundos da casa, finalizando minhas anotações. A única luz era a do meu notebook e de uma pequena lâmpada à bateria que eu usava. Lá fora, já era noite fechada. De repente, ouvi um barulho na varanda da frente. Eram passos, mas não eram os passos arrastados e sutis que eu costumava ouvir. Eram passos firmes, de alguém andando de um lado para o outro na madeira da varanda. O ritmo era constante. Para um lado, uma pausa, para o outro. Fiquei completamente paralisado, ouvindo. Os passos continuaram por 1 minuto inteiro. Eu estava a uns 20 metros da porta da frente. Não havia como alguém ter entrado no terreno sem que eu ouvisse o portão ranger. E quem estaria andando na varanda de um casarão abandonado no meio da noite? O medo que senti foi diferente de tudo o que eu havia sentido antes. Era um medo frio, primitivo. Peguei a lanterna mais pesada que eu tinha, uma Maglite de metal, e a segurei como se fosse um porrete. Fui andando pé ante pé, atravessando a casa escura em direção à porta da frente. Os passos na varanda continuavam no mesmo ritmo. Cheguei à porta. Havia uma pequena janela de vidro fosco na parte de cima. Subi em um caixote para tentar olhar para fora, mas o vidro era muito grosso e distorcia tudo. Eu só conseguia ver movimento, uma sombra passando de um lado para o outro. Os passos pararam. Fiquei em silêncio absoluto. Ouvi o som da maçaneta da porta da frente girando. Devagar, um clique metálico. A porta estava trancada por dentro com uma tranca de ferro pesado. Eu mesmo a tinha fechado. A maçaneta girou até o fim e depois voltou à posição inicial. Silêncio. Eu não respirava. Esperei por 1, 2, 5 minutos. Nada. Lentamente me afastei da porta. Voltei para o escritório. Juntei minhas coisas com as mãos trêmulas.
sem fazer barulho. Não usei a porta da frente. Saí por uma janela dos fundos que dava para o quintal. Pulei o muro baixo e voltei para o meu quarto correndo pela rua escura, sem olhar para trás. Terminei meu relatório no dia seguinte, no meu quarto, usando as fotos e anotações que já tinha. Telefonei para meu chefe e disse que o levantamento de campo estava concluído, um dia antes do previsto. Arrumei minhas malas, paguei ao casal de idosos e, na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus para fora de Cesário-Lange. Nunca mais voltei àquele distrito. O relatório que entreguei era puramente técnico. Nele constam fotos da janela quebrada e uma menção à inscrição encontrada na parede do porão, sem qualquer especulação. Não mencionei os sons, os objetos movidos, a maçaneta girando. Para a empresa, foi apenas mais um trabalho concluído. Às vezes, à noite, quando estou sozinho em casa e ouço um barulho qualquer, um estalo na madeira ou o vento na janela, eu me lembro daquele casarão. Lembro dos corredores escuros, do cheiro de mofo, da melodia da caixinha de música e principalmente do som de passos na varanda. Eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Não sei se foi o lugar, a história dele, ou se foi apenas minha mente pregando peças por causa do isolamento e da sugestionabilidade. Apenas relato os fatos como eles aconteceram comigo. Foi a experiência mais estranha e perturbadora da minha vida. Eu nasci e cresci numa casa de fazenda no distrito de Bentópolis, que pertence a Guaraci, no norte do Paraná. Não era uma sede de fazenda grande, daquelas com vários funcionários e um monte de construções. Era só a nossa casa, um barracão para ferramentas e a casa do meu avô, uns 100 metros para baixo, perto do portão que dava para a estrada de terra. A nossa casa ficava no alto de uma colina suave e ao redor, por todos os lados, era pasto. A única vegetação mais densa era uma faixa de mata que acompanhava um riacho no fundo da propriedade, a uns 500 metros de distância da casa. Era uma mata rala, mais uma capoeira alta do que uma floresta de verdade, mas era o suficiente para criar um contorno escuro na paisagem durante a noite. A casa era de madeira, simples, com 3 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Tinha uma varanda na frente e outra nos fundos, que a gente usava mais. A dos fundos dava para o pasto e para a tal mata. Não tínhamos vizinhos próximos. A propriedade mais perto era a do meu avô. E depois dele, o próximo morador estava a quase 1 quilômetro de distância. E a gente mal conseguia ver a luz da casa dele à noite. Era um lugar muito isolado. O som mais comum era o do vento, que soprava quase constante por ser um lugar alto e aberto, e o barulho do gado às vezes. De noite, era um silêncio quase completo, quebrado apenas pelos grilos e, de vez em quando, o latido de um cachorro longe. As coisas que eu vou contar começaram quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu acho. É difícil precisar a data exata, porque no começo era algo muito sutil, quase imperceptível. Começou com um som de machado batendo em madeira. Não era um som estranho para a gente. Meu pai e meu avô cortavam lenha com frequência para o fogão, que a gente usava todo dia. Mas o som começou a aparecer em horários estranhos, geralmente tarde da noite. A primeira vez que eu me lembro de ter notado de verdade, eu estava deitado na minha cama. Meu quarto ficava nos fundos da casa e a janela dava exatamente na direção da mata. Eu já estava quase dormindo quando ouvi. Era um som seco, ritmado. Pô, pô, pô. Uma batida, uma pausa, outra batida. Vinha da direção da mata, lá longe. Eu não achei estranho. Pensei que pudesse ser meu avô. Às vezes ele tinha insônia e ia fazer alguma coisa no quintal. Fiquei ouvindo por um tempo até que o som parou e eu dormi. Nos dias seguintes, o som voltou. Sempre no mesmo horário, entre umas 10 e 11 da noite. E sempre o mesmo ritmo. Poc, poc, poc. Comecei a achar esquisito, porque meu avô não era de cortar lenha no escuro. Era perigoso. Uma noite, na hora do jantar, eu comentei. Perguntei para o meu pai se o avô estava cortando lenha à noite. Meu pai olhou para a minha mãe, um olhar rápido, e disse que não, que o avô não faria isso. Minha mãe mandou eu comer quieto. O assunto morreu ali, mas eu continuei ouvindo. E comecei a prestar mais atenção.
O som não parecia vir exatamente do mesmo lugar sempre. Às vezes, soava mais para a esquerda, perto de uma figueira grande que tinha na beira da mata. Outras vezes, mais para a direita, onde o terreno descia em direção ao riacho. Era sempre distante, abafado pelo vento, mas claro o suficiente para não deixar dúvida. Era um machado em um tronco de madeira. Uma noite, a energia elétrica acabou. Acontecia bastante por lá. A casa ficou num breu total, só com a luz de umas velas que minha mãe acendeu na cozinha. Eu estava na sala com meu irmão mais velho, tentando ler um gibi à luz de um lampião. Lá pelas 9h30, o som começou. Mas dessa vez, parecia diferente. Estava mais perto. Não muito, mas o suficiente para a gente notar a diferença. Eu e meu irmão nos olhamos. Ele fez um sinal para eu ficar quieto e fomos até a porta dos fundos. A porta era de madeira, com uma janela de vidro na metade de cima. A gente ficou ali, olhando para a escuridão lá fora. A lua estava fraca, era só um risco no céu, e a gente não enxergava quase nada além de vultos. O pasto era uma grande mancha escura, a mata, uma parede mais escura ainda, e o som vinha de lá. Poc, poc, poc. Meu irmão abriu a porta bem devagar. O vento frio entrou, trazendo o cheiro de mato molhado. O som ficou mais nítido. Parecia vir de uns 200 metros de distância. Talvez menos. Não dava para ver nada. Nenhum movimento, nenhuma luz de lanterna. Ficamos ali uns 5 minutos, em silêncio, só ouvindo. Depois meu irmão fechou a porta e trancou. Ele não disse nada, e eu também não. Voltamos para a sala e fingimos que nada tinha acontecido. As coisas ficaram assim por um bom tempo. Meses, talvez um ano. A gente se acostumou com o som do machado. Virou parte da rotina noturna da casa. Às vezes a gente comentava baixo. Ele começou cedo hoje. Ou, hoje ele está animado. Era uma forma de lidar com aquilo, eu acho. Sem nunca dizer o que ele era. Ninguém nunca sugeriu ir até lá ver o que era. Era uma regra não dita. Depois que o sol se punha, ninguém ia para os fundos do quintal, muito menos em direção à mata. A situação mudou quando começamos a ver coisas. E não era só eu. A primeira vez foi com a minha mãe. Ela estava na cozinha, lavando a louça do jantar. A janela da cozinha dava para a lateral da casa, de onde se via o caminho de terra que descia para a casa do meu avô e um pedaço do pasto. Ela contou depois, com a voz muito calma, que olhou pela janela e viu um homem parado no meio do pasto. Estava a uns 100 metros de distância, perto de uma cerca de arame. Estava escuro, mas a luz da lua cheia ajudava a ver o contorno das coisas. Ela disse que era um homem alto, magro e que parecia estar usando um chapéu. Ele estava completamente parado, olhando na direção da nossa casa. Ela ficou olhando para ele por uns instantes, achando que podia ser algum vizinho, embora não fizesse sentido. Então ela se virou para pegar um pano de prato e quando olhou de novo, 1 ou 2 segundos depois, ele não estava mais lá. Tinha sumido. Não havia lugar para onde ele pudesse ter ido tão rápido. O pasto era aberto. Para sumir da vista, ele teria que correr muito rápido até a mata ou se jogar no chão. Ela ficou olhando por um bom tempo, mas não viu mais nada. Depois disso, as aparições se tornaram mais frequentes. Meu pai viu uma vez. Ele estava voltando da cidade, já era noite. Quando ele passou pela porteira da fazenda e começou a subir com o carro, o farol iluminou alguém andando na beira da estrada de terra, indo na direção da mata. Ele diminuiu a velocidade, pensando em oferecer carona. Era um homem, e ele carregava algo no ombro, parecia um machado ou uma foice. O homem não olhou para o carro. Ele simplesmente continuou andando. E em vez de seguir pela estrada, ele entrou direto no pasto, caminhando a passos largos em direção à escuridão. Meu pai disse que a figura parecia se mover de um jeito estranho, meio rígido, e que, apesar de o farol estar em cima dele, não conseguiu ver o rosto. Parecia coberto por uma sombra. Eu também vi. Uma noite, acordei com sede. Levantei sem fazer barulho e fui até a cozinha. A casa estava toda escura. Eu bebi água e na volta passei pela sala. A janela da sala dava para a varanda da frente. A lua estava forte naquela noite e iluminava bem o quintal. Foi quando eu vi. Havia alguém sentado no último degrau da escada da varanda, de costas para mim. Era a silhueta de um homem.
Ele estava imóvel, com os ombros meio curvados para a frente. Eu congelei no lugar. Fiquei olhando, sem conseguir me mover. A única coisa que eu pensava era que ele não podia me ver ali, na escuridão da sala. Fiquei uns 2 minutos parado, olhando para ele. Ele não se mexeu nem 1 centímetro. Então, eu me forcei a andar para trás, bem devagar, e voltei para o meu quarto. Deitei na cama e me cobri até a cabeça. Eu não ouvi nenhum barulho, nenhuma porta se abrindo, nenhum passo. Mas eu sabia que ele estava lá fora. O som do machado continuava. E às vezes, junto com ele, ouvíamos outros barulhos. Passos, não na terra ou no cascalho, mas passos no mato. O som de galhos secos quebrando, de folhas sendo arrastadas. Vinham sempre da mesma direção, da mata. Eram lentos, pesados, como se alguém estivesse caminhando por lá sem pressa, patrulhando a área. O cachorro do meu avô, um vira-lata chamado Trovão, que era valente e latia para qualquer coisa, ficava estranhamente quieto nessas noites. Quando os sons começavam, ele choramingava baixo e se enfiava debaixo da casa do meu avô. A gente ouvia o choro dele de longe. Era um som que dava mais medo do que o próprio barulho do machado. Se o cachorro, que devia proteger o lugar, estava com medo, o que a gente podia fazer? A pior noite para mim foi uma em que eu estava sozinho em casa com meu irmão. Meus pais tinham ido a um casamento em outra cidade e só voltariam no dia seguinte. Meu avô estava lá na casa dele, mas a gente se sentia isolado mesmo assim. Já era tarde, passava da meia-noite. Estávamos assistindo a um filme na TV, com o volume baixo. A noite estava particularmente silenciosa, sem vento. De repente, ouvimos um barulho. Não era um machado. Era um som de algo sendo arrastado no chão, do lado de fora da casa, na varanda dos fundos. Um som áspero, como se fosse um saco pesado cheio de pedras, sendo puxado sobre o piso de cimento. Eu e meu irmão nos olhamos na mesma hora. Ele desligou a TV. Ficamos em silêncio absoluto, tentando ouvir melhor. O som parou. Silêncio. E então ouvimos passos. Passos lentos na varanda de madeira. Nhec, nhec. A madeira velha rangendo sob um peso. Alguém estava andando na nossa varanda dos fundos, a poucos metros de onde a gente estava. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Meu irmão pegou um facão que meu pai deixava atrás da porta. Ele fez um sinal para eu ficar quieto e foi andando na ponta dos pés até a cozinha, que era de onde vinha o som. Eu fui atrás dele, morrendo de medo. A cozinha estava escura. A única luz vinha da janela, a luz fraca da lua. Os passos pararam bem em frente à porta dos fundos. Ficamos parados, segurando a respiração, esperando. Segundos se passaram. Parecia uma eternidade. E então, ouvimos uma batida na porta. Não uma batida normal. Foi um som surdo, forte. Tum. Como se alguém tivesse dado um soco com muita força na madeira. Meu irmão ergueu o facão. Eu me encolhi atrás dele. Silêncio de novo. E então mais uma batida. Tum. Mais forte que a primeira. A porta tremeu. E depois outra. Tum. E outra. Tum, tum, tum. Eram batidas secas, ritmadas, com uma força que não parecia normal. Parecia que a pessoa queria arrombar a porta. Meu irmão gritou: "Quem tá aí?" A voz dele saiu trêmula. As batidas pararam na mesma hora. Um silêncio total caiu sobre a casa. Ficamos esperando, mas não ouvimos mais nada. Nem passos se afastando, nem o som de algo sendo arrastado. Nada. A coisa ou a pessoa simplesmente parou e desapareceu. Ficamos ali na cozinha, no escuro, por quase 1 hora, sem coragem de nos mover. Não pregamos o olho o resto da noite. Ficamos sentados no sofá da sala, com o facão no colo, até o dia amanhecer. Quando clareou, meu irmão foi olhar a porta. Não havia nenhuma marca, nenhum arranhão. Estava intacta. Depois daquela noite, as coisas ficaram mais intensas. A sensação de estar sendo observado era constante. Às vezes, durante o dia mesmo, eu estava no quintal e sentia um arrepio, como se alguém estivesse me olhando da beira da mata. Eu olhava, mas nunca via nada. Era só o mato, as árvores se mexendo com o vento. Mas a sensação era real. As roupas que minha mãe deixava no varal, nos fundos da casa, às vezes apareciam no chão pela manhã. Não como se tivessem caído com o vento. Estavam jogadas de qualquer jeito, algumas sujas de terra. Ela começou a recolher tudo antes de escurecer.
Meu pai instalou uma luz forte num poste no quintal dos fundos, com um sensor de movimento. Na primeira noite, a luz ficou acendendo e apagando sem parar, a noite inteira. Não tinha bicho grande o suficiente para ativá-la daquela forma. Depois de uns dias, a lâmpada queimou. Meu pai trocou. Queimou de novo. Ele trocou mais uma vez. E na noite seguinte, encontramos o sensor quebrado. Alguém tinha atirado uma pedra e quebrado o plástico. A gente vivia num estado de alerta constante. Qualquer barulho à noite nos fazia pular. O som do machado se tornou quase um tormento. Às vezes, ele começava e não parava por horas. Poc, poc, poc. Um ritmo constante, enlouquecedor, que entrava na sua cabeça e não saía mais. E o pior era a imprevisibilidade. Tinha noites que não acontecia nada. Um silêncio abençoado. E a gente até conseguia relaxar um pouco. Mas aí, na noite seguinte, os sons voltavam. Às vezes mais perto, mais altos, como se para nos lembrar que ele ainda estava lá. A última experiência que tive naquela casa foi a mais clara de todas. Eu já era mais velho, tinha uns 13 anos. Era uma noite de inverno, muito fria e sem lua. Eu acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro. Quando estava voltando para o quarto, passei pelo corredor e olhei pela janela da sala. A janela, como eu disse, dava para a varanda da frente. E ele estava lá, parado no meio do nosso quintal, a uns 20 metros da casa. Dessa vez eu vi com clareza. Não era só uma sombra ou um vulto. Era um homem, alto, muito magro, usando roupas escuras e um chapéu de abas largas que cobria o rosto. Ele estava parado de lado, e no ombro ele carregava um machado. A lâmina do machado brilhava um pouco, refletindo a pouca luz que vinha das estrelas. Ele não estava olhando para a casa. Estava olhando na direção da estrada. Ficou assim, completamente imóvel por um longo tempo. Eu não sei dizer quanto. Fiquei paralisado, olhando para ele pela fresta da cortina. O frio não era só do lado de fora. Parecia que vinha de dentro de mim. A figura era perfeitamente nítida. Não era fumaça, não era transparente. Parecia uma pessoa de verdade, de carne e osso, mas ao mesmo tempo tinha algo profundamente errado. A imobilidade dele era total, antinatural. Não se mexia nem para respirar. Então, muito devagar, ele virou a cabeça na direção da casa. Eu não vi o rosto dele. O chapéu ainda cobria tudo com uma sombra densa. Mas eu senti que ele estava olhando diretamente para a minha janela. Para mim. Naquele momento, um pânico que eu nunca tinha sentido antes tomou conta de mim. Eu não gritei. Não consegui. Apenas me joguei no chão do corredor e me arrastei de volta para o meu quarto. Entrei debaixo das cobertas e fiquei tremendo, rezando para amanhecer logo. Pouco tempo depois disso, meus avós faleceram e meus pais decidiram vender a propriedade e nos mudamos para a cidade. Foi um alívio tão grande que eu nem consigo descrever. Ninguém nunca falou abertamente sobre o motivo da mudança, mas todos nós sabíamos. A gente não aguentava mais viver com aquele medo, com aquela presença constante. Nunca mais voltei naquele lugar. Meu pai disse que a pessoa que comprou a fazenda não durou 6 meses lá. Vendeu a propriedade de novo, pela metade do preço, e foi embora sem dar muita explicação. Disseram que ele comentou com um vizinho que a noite naquele lugar não era de Deus. Até hoje, eu não sei o que era aquilo. Nunca tentamos descobrir. Não sei se era o espírito de algum antigo morador, um lenhador que morreu por ali, como as histórias de fantasma costumam contar.